Elvio Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Rubina Leão. Nós já enaltecemos o papel, na primeira via do Governo em relação ao combate à pandemia. Mas há mais vida para além da pandemia. E há, no que compete à área social e da saúde, ainda muito por fazer, ainda muito por esclarecer, ainda muito por concretizar. Daí o rigor e a transparência e a consistência que Vossa Excelência considera carece de lentes, porque é preciso ter lentes em óculos para ver ao perto e, naturalmente, as mesmas lentes com outro grau para ver ao longe. E muitas vezes só se põe os óculos para ver ao longe para não enxergar o que está próximo da nossa realidade. E a nossa realidade na área social e da saúde não é pintada conforme Vossa Excelência pintou. As aguarelas que Vossa Excelência usa dissolvem-se na água com a maior das facilidades. E onde é que está o pioneirismo? Vamos lá. Nós temos tão pioneiros, vejamos o seguinte. Somos pioneiros em não cumprir um dos direitos elementares dos utentes, que é a não publicação da portaria que regula os tempos máximos de espera de cirurgia. Ponto 1. Pioneirismo número 2. Fomos rápidos a engordar os conselhos de administração do IASU e do Cesarão. Pioneirismo número 3. 111 mil utentes sem médico de família. Pioneirismo número 4. Fizemos cair o registro biométrico do hospital. Pioneirismo número 5. Mais 5 mil cirurgias do que 2015. Pioneirismo número 6. Onde é que está o provedor do utente? Vossa Excelência defendeu e que foi rejeitada nesta Casa. Onde é que está o Observatório Independente para a Saúde? Outro pioneirismo. E para terminar, senhora deputada, onde é que está a Estratégia Regional de Combate à Pobreza que o seu Governo prometeu para 20 de dezembro deste ano, e já estamos em março e ele não aparece? Ele não está. Onde é que está essa promessa, esse compromisso? Já que Vossa Excelência falou, já termino, Sr. Presidente, do rigor, da transparência, da consistência, onde é que está a consistência da palavra dita, palavra honrada? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Presidente do Governo, no primeiro mandato, Miguel Albuquerque, tinha o hábito de fotografar-se, deixar fotografar-se, não era bem selfie, era uma fotografia de conjunto, com diversas pessoas, cidadãos, naturalmente, e isso é um gesto muito bonito. Mas, Miguel Albuquerque, isto a propósito de quê? Que eu vou também moldurar esta fotografia a cores de uma entrevista do Sr. Presidente do Governo ao Jornal da Madeira em março de 2015, que disse o seguinte: vamos separar o Governo do partido. Olha, eu terei todo o gosto de mandar emoldurar esta entrevista e enviar à Quinta Vigia esta semana, pelo menos para ver se há juízo naquela cabeça e não transformar uma residência oficial do Governo numa sede do Partido Social Democrata. E eu acho que isso tem que haver esta seriedade, pelo menos disfarçar. Agora, tornar público que convidou autarcas sociais-democratas para um almoço, se calhar pago por todos nós, eu acho que isto é uma sem-vergonhice e deve ser repugnado e haver aqui seriedade. Porque, na verdade, a Quinta Vigia, reza a história, lá existia uma torre vigia para dar alarme aos corsários que ali se aproximavam, os contrabandistas e os navios inimigos. Ora, eu penso que Miguel Albuquerque deve estar a recear o cerco de alguma coisa. Daí que transformou Quinta Vigia numa espécie de
vigia dupla e para vigiar o partido e para transformar a quinta vigia numa sede partidária. Ora, senhoras e senhores deputados, isto não pode ser. Tem que haver seriedade, tem que haver separação do que é do partido e do que é da entidade pública. Este exemplo, vamos separar o governo do partido, foi um compromisso do Presidente do Governo, entre aquilo que ele diz e aquilo que ele pratica, vai a uma distância considerável. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Há na discussão deste diploma um princípio elementar que devemos relembrar, recalcar, tornar a repetir até a exaustão, que é o princípio da solidariedade, o princípio da continuidade e outro que levou desde a tomada da Bastilha em França a conquistar há muitos anos e que ainda hoje, infelizmente, é difícil de alcançar, que é o princípio da igualdade, como os senhores deputados bem o sabem. Isto para dizer que, do ponto de vista constitucional, a Constituição é uma carta de bons princípios, é uma alegoria da palavra, se quisermos utilizar essa expressão. Todos nós identificamos com aquelas frases, aquela terminologia bonita, solidária, justa, para que todos os cidadãos nascem iguais, que não sejam discriminados em razão da sua opção, da sua localização geográfica, do seu credo, da sua filiação partidária, da sua ligação institucional. Ou seja, tudo isso, senhoras e senhores deputados, é tudo bonito. É tudo muito interessante de palavrear. Mas na prática não é isso que acontece. E este diploma vem naturalmente trazer que a situação de que o princípio da igualdade não é prática e não é concretizado. Mas também podemos relembrar a questão para estas situações concretas dos elementos das forças de segurança, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, a Guarda Prisional, a Polícia Judiciária, Serviço de Fronteiras e outros funcionários afins, no que compete também aos subsistemas de saúde. Se não fosse as autonomias a deitar a mão, também os senhores ficavam desfalcados. Nem sequer para comprar medicamentos ou para ter os princípios elementares da saúde, tem o Estado ali a lhe deitar a mão. Isto não é verdade. Isso é verdade. Ou seja, nem sequer esse princípio elementar, que é o direito à saúde, ao ser tratado de forma igualitária, é cumprido pelo senhor Estado. E isso é inadmissível e não pode ser tolerado. Daí que muitas vezes criticamos a autonomia administrativa, e bem, muitas vezes de forma construtiva, mas isto é um exemplo concreto que a autonomia administrativa deitou a mão a este sector profissional que foi desregado, foi jogado pelo Estado nos terrenos lá. Isso também acontecia há 500 ou 600 anos, ainda acontece. Eram enviados para as colónias e ficavam aqui à mercê da maresia, à espera que viesse uma nau lhes trazer a segurança social. E 600 anos depois, ainda estamos à espera dessa solidariedade social, essa coesão nacional. Essas frases todas muito bonitas, mas que na prática não são concretizadas, porque
o bicho humano e o bicho político é tracinha, como costuma dizer na gíria popular. Quando estão no combate partidário, esquecem a fraternidade e a tolerância e prejudicam, pelas suas opções políticas, as populações. Bom, senhoras e senhores deputados, eu não vou entrar em questões técnicas. Aquilo que eu gostaria de transmitir é o seguinte: há que cumprir o princípio da igualdade, que consigna que nenhum cidadão seja privilegiado, beneficiado ou privado de qualquer direito em razão da sua ascendência, situação económica ou financeira ou território de origem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Naturalmente que eu gostaria de dar uma achega ao Sr. Deputado Berício relativamente ao debate de ideias, porque é para isso que nós aqui estamos. Mas reza um provérbio oriental que é muito interessante, que diz o seguinte: que só os peixes mortos é que vão a favor da corrente. Vem pela corrente abaixo, o CDS já vai pela corrente abaixo, atrás dos peixes mortos. Quando chegar à cascata logo se vê. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: é que em relação à taxa da proteção civil de Santa Cruz, que está suportada em pareceres, como é óbvio, não há nada que recear, Sr. Deputado, porque já foi dito de forma transparente que só existe ilegalidade quando há violação da lei, e que eu saiba, os tribunais não se referiram especificamente à taxa da proteção civil de Santa Cruz, e só há inconstitucionalidade quando há violação da Constituição. E não há, relativamente a Santa Cruz, não há. Sr. Deputado, que mostre aqui, já agora peço-lhe esse obséquio, de mostrar aqui qual a referência de um tribunal relativamente à taxa de proteção civil de Santa Cruz. E mais, e depois há que ser consequente. Porque quando eu tenho suspeitas e faço, e os senhores deputados saberão em breve algumas delas, não passa a vir no tribunal, só tinha falta, tenho mais coisa que fazer. Eu apresento queixa. Eu pergunto ao senhor deputado se já apresentou às instâncias judiciais queixas da taxa de proteção civil de Santa Cruz, porque, naturalmente, o que o Presidente da Câmara já considerou e disse, claro que ninguém é perfeito, todos nós estamos sujeitos a erro, não é? É que, se os tribunais considerarem que há inconstitucionalidade ou ilegalidade, que vai devolver esse dinheiro à população. São 80 cêntimos. São 80 cêntimos por família, na altura que foi uma forma suportada com pareceres, elogiada até pela Associação Profissional dos Bombeiros Nacionais, para conseguir aguentar o município de Santa Cruz, que os senhores... Terminou o seu tempo, Sr. Que os senhores levaram à ruína e à falência, lançaram impostos sobre as famílias e sobre as empresas, aumentaram o MI, lançaram a derrama das empresas, ainda tem o descaramento de falar de 80 cêntimos por família. Por amor de Deus! Eu pergunto, já foi consequente, já apresentou queixa e mostra, até agora, à hora do almoço, o único documento que suporta que a taxa de proteção civil é legal. Muito obrigado, Sr. Deputado.